A aula de hoje, a segunda parte da aula, nós vamos falar sobre solos. Vamos caracterizar o solo e de que o solo é constituído. O que nós temos aqui? Nós temos um gráfico demonstrando uma constituição média dos solos. Há uma alteração muito grande dessa constituição. Nós temos desse lado a água. Opa, deixa eu ver aqui. Nós temos desse lado água, ar. Essas duas constituições do solo, água e ar, compõem o que nós chamamos de poros do solo. O solo, então, ele tem uma parte porosa. E essa parte porosa vai estar ocupada por água ou por ar. O ar do solo, ele é muito semelhante ao ar atmosférico, tendo uma diferença numa elevada concentração de CO2. Eu tenho mais CO2. Eu tenho uma vida muito grande no solo. A gente tem uma grande diversidade de vida, tanto micro, meso e macro. Então, nós temos uma grande quantidade de vida ali, sobretudo os micro-organismos, que estão constantemente respirando e liberando CO2. E como é mais difícil sair o CO2 do sistema, vai concentrando uma maior quantidade de CO2. A própria respiração também das raízes dos indivíduos favorece uma maior concentração de CO2. E esse maior CO2 auxilia na acidificação maior do meio. Então, ar do solo, ou a parte porosa do solo, ou ainda a atmosfera do solo, é em torno de 25%, que compõe um solo médio. Lógico, se eu tiver numa situação de ambiente restrito de drenagem, como, por exemplo, no brejo, eu quase que não vou ter ar no meu solo. Vai estar basicamente ocupado por água. Ar do solo, então, muito semelhante com ar atmosférico, e esse ar, ele costuma ficar em poros maiores, em poros grandes. São poros que não têm força para segurar o solo, que a força da gravidade leva. Então, tem uma chuva, o solo pode encher um pouco essa parte de ar, mas assim que cessa a chuva, esse ar vai embora. Então, fica o que nós chamamos nos macroporos. Nos macroporos. Então, o ar do solo, ele é muito semelhante com o ar atmosférico. Além de ser semelhante com o ar atmosférico, ele fica num local que nós chamamos de macroporos. São os poros grandes. São os poros responsáveis pela drenagem da água. Já aqui embaixo, a água retida no solo, essa água retida, ela vai estar relacionada com os microporos. Com os microporos. Os poros pequenos, eles têm uma capacidade maior de reter, eu vou ter uma maior força de coesão e de adesão na água. Então, quando eu molho o solo, um torrão de solo, a água que sai rapidamente é a água que está no ar do solo, nos macroporos. Já aquela água que deixa o solo umedecido é justamente o quê? É justamente a água retida nos microporos. E qual que é a importância da água no solo? É aqui que ocorrem as reações químicas. É na água que os nutrientes vão caminhar. É na água que eu vou
corrigir o pH do meu solo quando eu jogar calcário, porque as reações químicas vão acontecer ali na água. Então, a água do solo é também conhecida como solução do solo, porque a água não é pura. Essa água que está no solo, ela tem um monte de constituintes e que faz a interface entre solo e planta. Se não tiver a água, não tem como os nutrientes caminharem por meio dela. Então, os poros do solo, eu tenho ar e água. Nos macroporos, fica o ar. Nos microporos, fica a água. Essa água retida. A água útil para a planta está aqui nos micros. Olha como é importante um bom manejo do solo, que vai preservar a estrutura para não destruir aqui, olha, principalmente os poros relacionados com ar. Os macroporos, no manejo errado, são os primeiros poros a serem perdidos. A compactação do solo faz o quê? A destruição dos macroporos. Poros do solo: ar, água. Macroporos, microporos. De forma geral, 50% do meu solo. Isso vai variar muito. Isso é uma medida média. Por exemplo, se chove muito, vai até ocupar mais a parte de ar. Se esse solo está numa situação de brejo, quase não vou ter ar. Todos os poros vão estar ocupados por água. E desse outro lado, nós falamos que a parte sólida, que é a parte sólida do solo, são os sólidos do solo. Aqui nós temos os minerais. Esses minerais, será que vêm da onde? Principalmente da onde esses minerais do solo? Onde vocês acham que eles são oriundos? De onde? Material de origem, principalmente das rochas. Então, esses minerais, eles têm tamanhos e constituição diferente. Primeiramente, do material de origem. Se for um granito, se for um basalto, se for um quartzito, se for um arenito, eu vou ter a constituição mineral diferente. Mas no Brasil, nós temos o quê? De forma geral, no Brasil, solos altamente intemperizados. Então, na areia desse solo, na areia, eu vou ter, basicamente, na areia desse solo, eu vou ter, basicamente, quartzo. Independente do material de origem, geralmente. Por quê? Vai sendo tudo intemperizado, tudo foi intemperizado, que ficou num tamanho maior, vai ser quartzo. Silt, que é o tamanho intermediário, que a gente vai ver na aula de textura, eu vou ter muito pouco em solos tropicais. Conforme a gente viu agora há pouco, o silt, ele é facilmente transformado em argila. Facilmente transformado em argila. Então, olha, nos solos tropicais, de forma geral, nessa parte mineral. Areia, basicamente composta por quartzo. Tenho muito pouco silt, porque o silt foi transformado em argila. E a argila dos nossos solos, ela é pouco reativa, composta basicamente de caulinita, que é um mineral do tipo 1:1, e óxidos de ferro e alumínio, que é, entre aspas, os 0:1. Então, em termos de carga, para fornecer carga, a parte mineral dos nossos solos é muito pouca. Então, comparando, por exemplo, uma argila 1:1 caulinita de uma argila 2:1. Enquanto a caulinita vai fornecer 5 centimol de carga por quilo, nós temos situações aí que vai oferecer 150, 200 centimol de carga por quilo, dependendo do argila mineral do tipo 2:1.
E essas cargas são aquelas cargas que seguram os nutrientes. Então, a constituição dos solos tropicais, areia, basicamente quartzo, pouco silt e argila. Muita argila, argila pouco reativa, com uma grande quantidade de óxidos, porque é muito temperizado. Nessa situação, pela argila ser pouco intemperizada, por a argila ser muito intemperizada, nós temos uma dependência muito grande da matéria orgânica. A CTC dos nossos solos é muito baixa, dependendo somente da parte mineral. A maior fornecedora de cargas para os nossos solos, a maior fornecedora de CTC dos nossos solos é a matéria orgânica. Aqui está numa média de 5%. Em termos brasileiros, talvez essa média a gente pode jogar para 3%. Por estar num clima tropical, é muito reativo. Há uma degradação muito acelerada dessa matéria orgânica. Essa matéria orgânica, então, sendo rapidamente queimada, sendo rapidamente oxidada, consumida, nós temos em menor quantidade. Mas, além de diversas outras características dela, como manter estrutura, manter água, ela fornece cargas para o nosso solo. Mais do que fornecer nutrientes da decomposição, nós queremos que nossa matéria orgânica segure os nossos elementos. Mas no Brasil, em torno de 3%. Por isso que os manejos conservacionistas e o café têm uma certa vantagem, por ser uma cultura perene, a gente não precisar revolver tanto, tem como manter mais matéria orgânica no sistema. Mantendo mais matéria orgânica no sistema, eu estou mantendo cargas. Eu estou mantendo quantidade de pontos para o meu nutriente ficar retido e ser posteriormente disponibilizado para a minha planta por meio da água. Um solo bem manejado, um solo equilibrado, ele tem que ter o equilíbrio desses quatro constituintes. Então, qual que é a constituição do solo? Escrevam aí para mim do que o solo é constituído.